Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Promessa do Messias, parte 2. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje é Apocalipse capítulo 3, verso 12, que diz assim: Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Uma das coisas que precisamos nos lembrar quando estudamos a respeito da grande promessa que Deus fez a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, e vimos na lição de ontem que essa promessa pressupunha não apenas a vinda de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo o próprio fato de que através da família de Abraão, da descendência de Abraão, o conhecimento a respeito do descendente de Cristo Jesus, aliás, de que o conhecimento de Cristo chegaria a todas as nações da terra, e assim todos seriam abençoados através dele. Nós temos que compreender que a situação da humanidade, ela sempre, desde que o pecado aqui entrou, ela sempre foi desesperadora. Há um texto que aparece no nosso guia de estudos hoje, se você quiser ler depois, que é um texto de Agostinho de Hipona, que foi escrito algo em torno de 1500 anos atrás, mais ou menos, que menciona a condição deplorável na qual o ser humano se encontra. Na época de Agostinho já era assim. E as coisas não mudaram. A humanidade, geração após geração, muda apenas a sua roupagem, mas a maldade inerente no coração humano continua exatamente a mesma. É exatamente por isso que a condição do ser humano é desesperadamente corrupta. A situação do ser humano é deplorável. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E sem a glória de Deus nós estamos completamente destinados à morte eterna. O pecado levantou um muro que separou o homem de Deus, e a partir desse momento o que começou a acontecer foi que a imagem que começou a ser refletida na humanidade foi a imagem do grande rebelde, que é egoísta, avarento, violento, imoral, assim por diante. Todas as maldades que vemos estampadas hoje dentro da humanidade vem exatamente dessa depravação da própria natureza do ser humano, que começou a acontecer depois que o pecado aqui entrou. O pecado conseguiu plantar a semente do mal dentro da humanidade. E o único capaz de poder trabalhar isso e de mudar essa realidade é Cristo Jesus. Quando nós lemos textos como o de Apocalipse 3, verso 12, ao que vencer, dar-lhe-ei se tornar uma coluna no templo do meu Deus, colocarei sobre ele o nome do meu Deus e o meu novo nome. Bom, quando você analisa um texto como esse e pensa, gente, como é que uma situação dessa poderá acontecer? Quem é que vai vencer? Até para podermos vencer, nós dependemos de Cristo Jesus. A vitória, ela não vem porque nós merecemos, a vitória ela vem por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Na introdução do livro Deserto às Nações, Ellen White menciona que quando Cristo Jesus esteve aqui pela primeira vez, a depravação da humanidade havia chegado num tal estágio que na própria fisionomia das pessoas se estampava a fisionomia dos demônios. O paganismo havia conseguido se espalhar por todos os cantos, e o conhecimento de Cristo tinha se tornado cada vez mais limitado à nação de Israel. Até porque um ódio tremendo contra as outras nações havia sido imprimido dentro da própria nação. E o conhecimento de Cristo não chegava onde deveria chegar. E na hora mais escura Cristo chegou. Dentro da nação de Israel, da nação de Judá, do povo escolhido de Deus. Apesar de ter sido rejeitado pela sua própria nação, mas aqueles poucos, o remanescente que aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que o aceitou como Messias, como aquele que havia sido prometido a Abraão, como aquele que viria para abençoar todas as nações, conseguiram levar o conhecimento de Deus a tantas pessoas. Atos, no capítulo 1 e capítulo 2, menciona que havia algo em torno de 120 pessoas
que estavam reunidos no cenáculo no dia do Pentecostes, e o Espírito Santo veio sobre eles. Os 12 se levantaram e começaram a pregar com grande destemor. E como fruto de uma pregação, mais de 3.000 pessoas se entregaram a Cristo Jesus. E a partir daí, o Evangelho começou a se disseminar por todos os lados. Apesar dos próprios discípulos de Cristo, dos próprios apóstolos, terem muito preconceito de poder pregar às outras nações, Cristo levantou o apóstolo Paulo, que, sem sombra de dúvida, foi o maior desbravador de todos os tempos, desbravando novos territórios, chegando a lugares longínquos, o primeiro a pregar no continente europeu a gentios, plantando igrejas entre os gentios. E o Evangelho foi se espalhando por todos os lados, foi alcançando pecadores que não tinham a mínima possibilidade de sequer saber da sua condição deplorável, quanto mais de saber que havia uma esperança de salvação e de vida eterna. E esse Evangelho foi alcançando pessoas de todos os lados e foi transformando as suas vidas. Foi o que aconteceu com você e comigo. É exatamente por causa da promessa que Deus havia feito ao Abrão, de que o seu descendente, de que através da descendência do Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, que hoje nós temos a esperança da salvação e da vida eterna. Que hoje nós temos a esperança de podermos ser completamente transformados pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Messias. Eu quero agradecer a Deus por essa realidade e por essa esperança. De você. Senhor Deus, muito obrigado porque através da sua palavra percebemos que estávamos destinados à morte eterna. Mas em Cristo Jesus temos esperança. Temos a salvação completamente de graça. E o conhecimento de Cristo Jesus que nos ajuda a podermos ser transformados à sua imagem e semelhança. Ajuda-nos hoje, Pai, a vivermos essa realidade, pois em nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?